controles financeiros? São todos os controles que você faz que permitem que você consiga identificar aonde você está gastando seu recurso. Basicamente é isso. Para onde está escoando o teu dinheiro? Tá? Da onde ele vem, para onde ele vai. Esses são os controles financeiros. Quais são os controles financeiros básicos? O caixa é o mais fundamental de todos. Tá? É um fechamento, é um registro de todos os teus recebimentos e pagamentos diário, tá? Geralmente identificando que tipo, né, de conta aquele pagamento se refere, então se foi uma despesa de viagem, se foi combustível, se foi uma matéria-prima, certo? O fechamento disso com os saldos que você tem em banco, que você tem em caixa, tá? Então esse é o principal controle financeiro, o caixa. O fluxo de caixa é um controle financeiro, mas ele é um controle preditivo. Ele te ajuda a tomar decisões sobre o que fazer hoje para enfrentar uma dificuldade que vai ter semana que vem. O fluxo de caixa é um controle, mas ele te ajuda a tomar decisões mais assertivas, tá? Mas o controle financeiro primordial é o caixa. Dele você deriva os outros controles relevantes, que é basicamente o demonstrativo financeiro e um controle sobre teu endividamento. São os controles e as ferramentas da gestão financeira que uma empresa pequena e média tem que ter? Bom, comece pelo básico. Caixa, fluxo de caixa. Tá? A partir do caixa, você consegue montar um DRE, um demonstrativo de resultado, que vai te revelar se a empresa teve lucro, se a empresa não teve. Se você souber e aprender a interpretar os números de maneira eficiente, nós vamos te ensinar aqui, você vai enxergar se tua margem está subindo, se tua margem está caindo, se tua despesa fixa está subindo, se tua despesa fixa está caindo. A partir do momento que você tem caixa, DRE, você tem que ter um controle de patrimônio. Como é que está teu endividamento? Ele está subindo, ele está caindo? Geralmente o resultado e esse controle de patrimônio líquido, né, de endividamento, eles conversam. Então, se o teu resultado é bom, o teu patrimônio líquido melhora, o teu endividamento cai, teu dinheiro em caixa aumenta. Né? Então, esses são os controles que estamos evoluindo. Começando pelo básico. Né? Fluxo de caixa, vamos para o DRE, o segundo, o terceiro, depois vamos para um controle de endividamento e depois a gente vai para o top of mind, que é um controle orçamentário, né? Onde você planeja a tua empresa e você todo mês verifica se o teu planejamento está sendo executado no teu dia a dia. Tá? Então esses são os principais controles de uma empresa. Depois, obviamente, ainda teria que ser os controles de fontes de financiamentos de capital de giro, certo? Então esses são todos os controles da área da boa gestão financeira, né? Que as pequenas, médias e mesmo as grandes empresas Qual é a diferença entre o demonstrativo do resultado e o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma fotografia, ela é uma imagem do momento. O DRE é fluxo, tá? Você tem vendas todo dia, você tem despesas todo dia. Tá? Então, geralmente, eu sempre digo assim, é o rio, é o fluxo, uma represa é o balanço patrimonial. Tá? Então, o fluxo alimenta a represa. O DRE alimenta teu patrimônio. Se o teu DRE é positivo, o teu patrimônio aumenta. Se numa seca o teu fluxo cai, né, a tua receita cai, o teu resultado cai, o nível do teu patrimônio cai. Tá? Então a diferença entre o balanço patrimonial e o DRE é que o DRE mede fluxo. Ele mede se você está gerando caixa, gerando renda, gerando lucro. O balanço patrimonial está dizendo o seguinte, aonde você aplica esse lucro? Você aplica no estoque, está no caixa, está no contas a receber, você aplicou em patrimônio, você construiu um prédio, aonde você está alocando esses recursos do teu resultado. Então essa é a diferença básica entre o balanço patrimonial, uma fotografia de momento que revela quanto você tem, quais são os teus deveres e direitos, né? Quanto você tem a receber e quanto você tem de direitos e quanto você tem de obrigações. E o DRE não, o DRE ele mostra o quão eficiente a tua empresa é na geração de resultado. Os controles que você obtém na gestão financeira, eles te indicam o quê? Eles te indicam, no caso do DRE,
se tu está aumentando a eficiência, se tua despesa está crescendo mais que o teu faturamento, quanto o teu faturamento está crescendo, se tua margem está crescendo. Eles te dão indicadores de como o teu negócio está se comportando. Meu faturamento cresceu, mas a minha despesa cresceu mais ou menos que o meu faturamento. Ela cresceu, ela caiu, eu ganhei escala. Você já deve ter ouvido isso tantas vezes. Não, o dia que eu ganhar escala, eu vou ganhar dinheiro. Mas o que é escala? Então, a escala o DRE revela, né? Se você está aumentando o faturamento e o lucro está aumentando, provavelmente você está ganhando alguma escala. Isto é o DRE. O balanço patrimonial, ele identifica aonde estão alocados os teus recursos. Da onde vem as fontes de financiamento, se é de capital próprio ou de terceiros, se você pegou dinheiro em banco, e para onde você está aplicando. Você está usando dinheiro que você está botando no negócio ou captando em banco, você está botando para financiar clientes, você está botando tudo no estoque. Eu peguei um caso, por exemplo, de uma empresa lucrativa, mas o aumento de estoque era maior do que a capacidade de geração de caixa dela. Então ela tinha um resultado de X e ela botava no estoque X mais Y. Uma análise de DRE dizia, não, tá tudo bem, ela tem resultado. Uma análise do balanço patrimonial dizia o seguinte, ela tem resultado, mas gera caixa negativo, porque ela está botando tudo no estoque. Ela só tem resultado porque ela está comprando e está aumentando estoque. Vocês entendem? Então é para isso que esses demonstrativos, eles conversam. O DRE mostra o quão eficiente você é. A empresa, no caso lá, era eficiente na gestão do seu negócio, ela vendia com o preço correto, tudo certinho. O problema é que ela era uma gestora de compras. Ela comprava mal. Então ela botava um produto no estoque, esse produto não girava, esse estoque aumentava, ela parecia que tinha resultado, mas ela tinha caixa negativo. Então quando você pega e junta as demonstrações, você consegue enxergar isso e tomar ações efetivas. Então o que eu precisava mudar lá? Eu precisava melhorar a minha gestão de estoque. É assim que você faz. Você faz um diagnóstico a partir dos controles. E aí você toma ações corretivas para evitar que o teu caixa seja consumido por más decisões. Nesse caso aí, da área de compras, mas pode ser em qualquer área de vendas, pode ser gestão, inclusive, da própria gestão financeira, mas más decisões corroam a tua capacidade de geração de caixa. A regra básica das empresas de consultoria que ao longo de 30 anos tive o prazer de trabalhar. 99% delas só perceberam o problema no caixa. Eu vou contar N casos, mas eu vou dar por exemplo, tive um empresário de uma grande empresa que chegou no nosso escritório e disse, eu estou entregando a chave para vocês, porque hoje os meus funcionários vão ficar sem comida, porque a empresa que fornece a comida no restaurante que meus funcionários comem, encerrou o fornecimento por falta de pagamento. Este caso é típico. Por quê? Porque ele estava só preocupado com a operação, mas os números dele o tempo inteiro informaram que ele tinha problema. Ele não parava para analisar os dados, ele não tinha uma boa gestão financeira. O resultado prático é que o caixa puniu ele. E essa é a verdade. Quando você não tem uma boa gestão financeira, quando você não tem controles, você só vai perceber que algo está errado quando você está numa situação terrível. É mais ou menos como alguém que negligencia os sinais do seu corpo de que alguma coisa está errada, e aí quando ele vai fazer os exames, porque efetivamente ele não consegue mais suportar uma dor ou alguma coisa, ele descobre que está com um câncer terminal, porque ele não tratou no início. Da mesma maneira que a gente faz os exames preventivos para manter a nossa saúde em dia, nós teríamos que fazer controles financeiros também para manter a saúde das finanças e da nossa empresa em dia. Então o preço é caro demais quando você negligencia os controles financeiros, porque o preço a pagar é você só perceber que alguma coisa está errada, muitas vezes quando é tarde demais. E você quer começar a implementar controles financeiros, o primeiro controle, número 1, é caixa, fechamento diário. Todo dia, a primeira coisa que você faz na rotina da tua empresa é um fechamento do caixa. O que é o caixa? Nada mais é do que o registro do que você fez no dia anterior em pagamentos e recebimentos. Então, esse é o controle
básico. Esse é o primeiro de todos. Tá? Esse é o teu passo inicial. A partir dele, você constrói os outros controles. Tá? Mas o processo número 1 é fechamento de caixa. Faça todo dia. Você monta um caixa, né, ou fechamento de caixa. Como é que você faz? Basicamente, a data do evento que você fez, né, a data dos pagamentos, né, para que você possa depois ter uma ideia no mês, né, afinal isso é um registro contínuo. Você tem que ter o tipo de conta que você pagou, é uma despesa financeira, é juros, você pagou matéria-prima, você pagou salário, você pagou aluguel, você pagou energia elétrica, você pagou despesa de viagem. Então, uma descrição do que é a conta, só para você se recordar, putz, eu vi aqui que eu anotei que eu paguei juros. O que é isso? Não, juros sobre empréstimo do Pronamp. Tá? E o valor. Tá? Esse é então, veja bem, é bem simples, né? 4 campos. Data, uma classificação contábil, né? Para você depois agrupar as contas, né? Quanto que eu gastei de juros? Você vai pagar todos os juros que você pagou todo dia, vai agrupar naquela continha. Ah, paguei tanto de juros. Aí você vai ter o agregado. A descrição, só para você se lembrar, né, do que efetivamente é aquela conta que você pagou, e o saldo, e o valor que você pagou. E aí, o último campo é o saldo, né? É o saldo caixa. Se você tem recebimentos e pagamentos, aí você vai acumulando saldo. Esse saldo final aqui, ele tem que ser o mesmo saldo que você tem nos bancos. Tá? Então, soma o saldo dos teus bancos, mais o dinheiro que você tem guardado na gaveta. A soma disso vai dar um valor. Esse valor tem que ser o mesmo do saldo do teu caixa. Bater o fechamento significa que você não deixou nada para trás. Porque o problema das planilhas é que elas não fazem uma auditoria se você esqueceu alguma coisa, né? Mas o saldo do caixa faz. Então, se você bate o saldo do caixa lá na tua planilha com o saldo das tuas contas de banco, significa que você fez efetivamente o registro de tudo que entrou e saiu, e aí a partir daí você consegue já ter uma noção interessante sobre para onde está indo teu dinheiro. O que a experiência de mais de 30 anos em consultoria me mostrou? Que a maioria das empresas que nos chamavam com dificuldades, elas não tinham nem o básico da gestão, né, das gestões financeiras, que era o caixa. Tá? Então, o que a gente fazia de cara? Implementava o caixa. E a partir dali, ia fazendo acompanhamentos, tá? E monitorando a empresa para tentar começar a colher dados que permitissem corrigir a operação. Tá? Então, um conselho que eu dou, que qualquer empresa deve adotar, é implemente o caixa amanhã. Tá? Essa é, talvez, o início e o básico da implementação da gestão financeira, como a gente conhece de maneira mais completa, que para construir uma base de informações que permitam que você multiplique seu lucro, tá? A partir da boa gestão financeira. Vamos supor que você já tenha o caixa. O que você faz com ele? O caixa por si só é dado, não é informação. Nós precisamos transformar este dado, que é o registro de todas as transações que você fez ao longo de um período, numa informação. Aí você pega o caixa e monta um DRE. Tá? E a partir do DRE, sim, você começa a ter informações. Tá? De quanto que você gastou com juros, qual é que é o volume de despesa, quanto você gastou com salários, quanto você gastou de matéria-prima, ou no seu caso do restaurante, quanto você gastou de comida, tá? No caso de uma academia, quanto você gastou de energia elétrica, de aluguel, e aí você, a partir desses dados consolidados, monta o DRE, e a partir do DRE você consegue já perceber se tua empresa está gerando lucro, se ela não está gerando lucro, tá? E se ela não está gerando lucro, o que você precisa fazer para fazer com que ela saia do vermelho e vá para o azul o mais rápido possível. A partir do momento que você tem o caixa montado, sem sombra de dúvida, o próximo passo é você montar um DRE. A partir do momento que você tem um mês do lado do outro de um DRE, você consegue enxergar o comportamento do teu negócio.